sejas meu universo. Amém? Amém. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui louvando o Senhor com um testemunho, da minha vida. Eu sempre digo que não queiram viver para testemunhar, porque é muito difícil. Mas uma vez que vivemos, temos o compromisso de anunciar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E eu estou aqui hoje unicamente para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor já foi exaltado neste lugar hoje. A unção do Senhor está sobre este lugar. E eu creio que vidas aqui já receberam o seu milagre, já receberam a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para que a igreja possa estar abrindo as suas Bíblias em Ezequiel 37. Aleluias. Estaremos lendo aqui a passagem da visão de um vale de ossos secos. Aleluias. Eu confesso, irmãos, que não é muito fácil o processo do testemunho. Mas se eu fosse olhar talvez o que muitos pensam, a família, talvez algumas até igrejas, por visões, acreditam que não é necessário alguém relatar a sua vida, de onde foi tirado, o que foi mudado, às vezes claramente. Mas a palavra mesmo relata ali em Lucas que aquele que não aborrecer pai e mãe, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. E já faz mais de um ano que eu tenho relutado em estar fazendo esse DVD. O propósito é que nós temos ali um projeto que se chama Projeto Corte Vida. Já faz 2 anos o qual o Senhor me deu essa visão. Ainda continua meio em uma visão, mas eu creio que vai sair para a honra e glória do Senhor. Esse projeto ele visa ajudar dependentes químicos. Então tem todo um trabalho ainda a ser feito. Caminhamos um pouquinho, quase nada, mas acredito chegar lá. E esse testemunho, esse DVD vai ser distribuído ali em São Paulo. Foi onde eu vivi por quase 10 anos. E uma fase da minha vida que não foi boa, foi muito complicada. E eu pretendo retornar ali aquele caminho, aquelas ruas, para poder estar doando este trabalho a algumas pessoas que eu creio que Deus irá transformar a vida delas assim como fez com a minha. Aleluia. Todos encontraram? Amém? 37, do versículo 1 ao 5 somente. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Até aqui somente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa visão de Ezequiel se aplica alegoricamente à história do povo de Israel. A nação havia se afastado do Senhor, se encontrava sem esperança, se encontrava ali naquele cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam adorando a outros deuses, mortos espiritualmente. Aleluias. Mas hoje eu não vou pregar exatamente sobre a visão exata de Ezequiel. Eu vou aplicar pessoalmente a minha vida, a nosso tempo, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu hoje estou... Aleluia. Eu hoje estou na condição de mulher de Deus, de profetisa, assim como muitos preferem, de missionária, como aqui tem muitas mulheres, homens, crianças de Deus, aleluias. Mas outrora, irmãos, eu já fui ossos secos, aleluias. Então eu quero aplicar isso à minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele não esqueceu de mim quando eu estava naquela condição. Quando eu me encontrava nessa condição de ossos secos, o Senhor não esqueceu de mim. Certo dia,
uma vez em uma outra igreja, eu vi um pregador que estava pregando e ele iniciou a sua pregação dizendo: eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-drogado, não sou ex-homossexual, não sou ex-nada. Eu sou crente desde pequeno. Privilégio de quem pode dizer essas palavras. Uma pessoa que pode hoje levantar a sua voz e dizer: eu sigo ao Senhor desde pequeno. Os meus pais foram evangélicos, me ensinaram o caminho o qual devo seguir. Isso é um privilégio que muitos hoje estão vivendo, estão crescendo, estão tendo a oportunidade, crianças e adolescentes, de estar dentro de um lar onde o pai e a mãe são cristãos, onde o pai e a mãe servem ao Senhor, estão ensinando o caminho que devem andar, mas estão escolhendo o lado oposto, estão procurando se desviar desse caminho. Aleluias! E as consequências, irmãos, as consequências, crianças e adolescentes que aqui estão, jovens, que talvez olham para o mundo com uma visão de que há algo melhor do que na igreja, de que o mundo tem algo melhor a oferecer do que na casa do Senhor. Eu te digo que vocês estão equivocados. Aleluia. A luta aí fora é muito grande. Quem se afasta do Senhor e vai para longe, passa por um processo muito difícil. E eu confesso, irmão, que para retornar é ainda mais difícil. Não é impossível, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Mas é difícil retornar, é difícil voltar, porque a batalha que há em nossas mentes é grande, é travada. O inimigo, quando nós damos um passo fora da presença do Senhor, aleluias, o processo é terrível na mente para conseguirmos outra vez retornar à casa do Senhor, porque pensamos que todos estarão nos julgando e agora como vão me olhar. Hoje tem pessoas que falam dessa forma: aquela pessoa não para na igreja, ele fica com um pé no mundo e um pé na igreja. Irmãos, enquanto ele ainda está conseguindo voltar, vamos glorificar esse Deus. Enquanto ainda ele está tentando, vamos ajudá-lo. Porque quando ele decidir ir de uma vez, buscar o abismo total, é muito difícil voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto que acabamos de ler, como eu disse, expressa ali a história de Israel. Colocando para a minha vida, se nós formássemos aqui hoje esse cenário, nós teríamos o Senhor, nós teríamos o profeta e nós teríamos o vale, nós teríamos os ossos secos. O vale, ele representa o mundo o qual nós estamos vivendo. Aleluias! Os ossos secos são os cristãos, as ovelhas perdidas, o qual estão por aí, vivendo de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Muitos irmãos estão perdidos. Muitos estão vivendo de qualquer maneira, esperando que um profeta, que um homem ou mulher de Deus saiam da sua posição de conforto. Eu sinto muito, porque a palavra hoje talvez vai forçar um pouquinho. Eu creio que talvez é o forte, é onde Deus me usa, de maneira no qual eu sempre reluto: Senhor, eu não quero falar dessa forma, eu não quero ser tão direta, mas não há outra maneira. Quando o Senhor nos escolhe para nos colocar em uma posição, não há outra maneira a não ser obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós saiamos da posição de conforto que muitas das vezes nós nos encontramos, porque há muitos irmãos aí fora. Eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, mas há muitos que ainda estão na mesma situação a qual eu me encontrava antes. Aleluias. Começando a princípio, por que eu vou do início? Para que nós possamos entender como o inimigo trabalha nas famílias, como ele trabalha em nosso meio, em nossos lares. Quando a palavra diz que ele está ao derredor, ele está mesmo. Não é brincadeira. Ele está pescando cada ponto, cada palavra que sai dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cresci num lar dividido, irmãos, onde meu pai nunca foi cristão. Tentou umas 2 vezes, aceitou Jesus, mas é de um dia para outro a desistência. A minha mãe também foi criada num lar católico. Aleluias. Mas depois de casada aceitou Jesus e até hoje permanece na presença dele. Mas não tem sido fácil. Não foi fácil desde a minha adolescência, desde a minha infância. Por essa razão, por essa questão, ali dentro tivemos esse lar dividido, onde minha mãe ensinava o caminho e meu pai amaldiçoava os filhos. Perdi 2 irmãos, somos de uma família de 11 irmãos. Perdi 2 irmãos nas drogas, no crime. Aleluias. E eu acredito muito nessa coisa da maldição. Ali em Tiago diz
que do mesmo lado pode sair bênção e do mesmo lado pode sair maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu pai, ele profetizou muitas coisas ruins à família. Em meio às discussões, é uma pessoa que tem um problema de alcoolismo. Ele, nas suas brigas em casa, nas suas discussões, ele sempre profetizava peso, jogava, lançava sobre nós um jugo, palavras muito difíceis e pesadas. Aleluias. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, quando eu passei a descobrir em uma outra fase da minha vida, que talvez seja o qual é muito difícil para mim falar, que é quando meu pai, eu era muito apegada a ele, e o colo dele para mim era tudo assim. Eu creio que toda criança, toda adolescente adora estar ali, grudada no pai, na mãe, no colo. E eu, aos meus 8 anos, eu descobri que meu pai me molestava. E que todo aquele carinho, com tudo aquilo que ele fazia, não era certo, não era correto de um pai para uma filha. Mas eu já tinha quase 8 anos, porque hoje as crianças estão mais espertas, estão, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, estão entendendo melhor as coisas. Mas eu havia vindo do interior há pouco tempo, a gente nem televisão em casa tinha, então o entendimento demorou muito a vir, que não era para acontecer daquela forma. Então, essa fase da minha vida de colo, de abraço, de correndo quando o pai chegava, ela teve que mudar bruscamente. Eu tive que correr dele para ele não chegar perto de mim. Mas dentro de mim eu tinha a necessidade, aleluia, do colo. Eu tinha a necessidade do abraço dele. Então foi uma fase muito difícil. E isso durou até os meus 15 anos, essa fuga incessante. Uma batalha na mente terrível, porque foi a outra fase a qual eu entrei na minha adolescência, de que ninguém me amava, de que na minha família eu não servia para nada, porque o meu pai não era meu pai, ele queria um outro processo comigo. Eu cheguei a duvidar que verdadeiramente ele fosse meu pai, porque era uma perseguição terrível. Era uma coisa como se verdadeiramente eu não fosse do sangue, como se eu fosse uma outra pessoa de fora da família. Aleluia. E desde aí então, irmãos, foi uma outra passagem na minha vida, porque como o inimigo opera, primeiro ele coloca a divisão dentro do lar, segundo, ele lança a má intenção no coração do homem, porque se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não estarmos atentos, dia a dia após dia, buscando o Senhor, buscando estar em perfeita comunhão com Ele, essas setas elas podem nos afetar. O meu pai, por ele não ter essa comunhão com o Senhor, aleluias, o inimigo atacou a mente dele e ele acabou fazendo isso comigo. E a minha maior dúvida, na época que eu pensava que eu não era filha dele, é porque foi exatamente somente comigo. E eu tinha mais 5 irmãs, mais 4 irmãs, e eu queria entender por quê. Eu cheguei a buscar, eu perguntava, mas não tinha. Era propósito do diabo para a minha vida. Ele tinha projetado aquilo para bagunçar a minha mente. Ele tinha projetado aquilo para que eu buscasse um abismo maior. E foi o que aconteceu, porque eu não tive entendimento da palavra. Eu não buscava o Senhor naquela época de maneira como eu deveria, ainda que eu era adolescente. Hoje, os adolescentes, as crianças, têm que buscar o Senhor, porque se orar, se pedir, se falar com Deus, vai ter intimidade e os olhos vão ser abertos. O meu não estavam abertos. Aleluia. E essa batalha na mente me levou a um pensamento de autodestruição. A única coisa que eu pensava era em vingança. Eu queria fazer algo que afrontasse eles. Eu queria fazer algo que afetasse eles diretamente, porque eles haviam me afetado, eles haviam me machucado. E eu não entendia que era outro processo, porque a minha mãe não teve nenhuma atitude na época. Porque eu achava que ela tinha que se separar, que ela tinha que lutar por mim. Mas isso também não aconteceu. E até hoje, irmãos, Deus explica. Talvez um dia eu vou entender porque ela não tomou essa atitude. Mas eu acredito que seja porque havia muitos filhos. Era uma responsabilidade muito grande para ela. Talvez ela não quis acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. Ela quis fechar os olhos para não ver. Hoje em dia muitos estão fechando os olhos para aquilo que está acontecendo dentro do lar. Filhos estão se envolvendo nas drogas cedo. Com 9, 10 anos já tem crianças se envolvendo nas drogas, na escola, na prostituição, mas os pais não querem ver.
preferem acreditar que ainda é aquele pequenininho, bonitinho, que faz tudo certinho na hora certa, mas o diabo ele não está brincando em serviço. Aleluias. E ali nessa fase de 16, 17 anos, comecei a buscar, eu vou embora de casa, eu vou sair de casa, eu não vivo mais aqui, eu não vou viver com essa perseguição na minha vida. Aleluias. Eu quero afrontá-los a qualquer preço. Irmãos, meu relacionamento com Deus já havia terminado. Não existia mais nada de mim para Deus, porque eu não podia oferecer mais nada. E a impressão que eu tinha é que Ele já tinha me abandonado fazia tempo. Porque se Ele não tivesse me abandonado, não teria acontecido aquilo que aconteceu. Aleluias. E daí aos meus 18 anos, eu resolvi ir para São Paulo. Foi uma outra situação da minha vida. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me fez uma proposta de trabalho para eu estar em São Paulo para trabalhar. E eu acreditei a princípio que ela falava que era verdade, que era um trabalho em hotelaria, mas no fundo do meu coração, e eu creio que é o Espírito Santo, que hoje eu tenho esse entendimento, no fundo do meu coração eu sentia algo que estava errado, que aquilo não era exatamente somente aquilo, que havia algo por trás. Mas eu mesmo assim resolvi ir até o fim. Eu vou pagar para ver, e paguei caro. Porque quando eu cheguei ali em São Paulo, realmente não era um hotel, era uma boate. E a partir do momento que eu entrei por aquelas portas, elas foram cerradas. Aleluias. E dali eu não pude mais sair. Era como uma espécie de prisão, de cativeiro, como foi louvado aqui hoje. Eu não podia sair dali. Havia seguranças. E cada dia chegavam muitas adolescentes, muitas meninas que não tinham nem 18 anos ainda, enganadas também na mesma situação, vindas do interior. E uma vez que elas entravam ali, elas entravam em desespero, choravam, mas não tinham o que fazer, primeiro porque era trancado, segundo, porque elas não tinham dinheiro para voltar. Vinha gente de Rondônia, do Paraná, de Recife, de tudo quanto é lugar, as meninas, e elas não tinham como voltar. Então ali tinha um trabalho mental na mente delas de que era melhor, de que elas iam conseguir dinheiro, ia comprar casa para os seus pais, ia sustentar suas famílias, e aquela lavagem cerebral ali era feita. Eu ajudei muitas que chegaram ali porque eu creio que o Senhor me usou neste momento, que entravam em desespero. Eu já estava um pouquinho mais calejada, e eu tentava acalmar, tentava controlar o choro, a angústia, chorava junto, mas chegou um dia que eu consegui fugir dali, depois de quase um ano, que um próprio cliente da casa, aleluias, me ajudou, veio com um grupo de seguranças de qual onde eles estavam trabalhando, e conseguiram me tirar dali no meio da noite. Eu e uma outra jovem, nós fomos para um hotel, e no outro dia levantamos, denunciamos aquele lugar. Se for lá em São Paulo, está até hoje ali, em Itaquera, a denúncia feita ali. Mas São Paulo, o mundo está assim, irmãos. Você pode denunciar, mas não resolve. Não adianta nada. Porque eles foram ali no outro dia, arrombaram porta, quiseram libertar as meninas, rasgaram papéis, destruíram o escritório, um grupo de policiais civis na época, mas receberam 10 mil e voltaram, e a casa continuou funcionando. Não adiantou nada. E virou uma perseguição contra a minha vida, porque este homem me perseguia daquela casa, daquele lugar. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu voltava para casa, se eu seguia ali, o que eu fazia. Eu tinha medo de voltar para casa e contar para toda a minha família o que estava acontecendo. Como meu pai era uma pessoa muito difícil, eu tive medo ali de relatar para ele essa situação. E acontecer algo, não sei o que poderia ser pior. Aleluia. E logo depois de 15 dias ou 20 dias mais ou menos, eu descobri que eu estava grávida. Aleluia. Então ficou mais difícil ainda de voltar. É assim mesmo, irmãos. É um abismo leva um outro. É uma coisa que quando abre uma brecha, se você entrar nela, se você passar, cuidado, porque vai ser difícil. Por mais que tentamos voltar e consertar, aquele arrombo vai se abrindo cada vez mais, e a gente vai se afundando cada vez mais. Aleluia. E naquele momento ali, eu não soube o que fazer, porque aquele homem daquela casa, antes de colocar as meninas para trabalhar, e ele usava essas meninas, comigo não foi diferente. Então ele usava todas as garotas que ele tinha, e essa gravidez era dele. Então eu tive que
voltar atrás dele e pedir para que ele me ajudasse, porque eu não sabia o que fazer. E ali ele me propôs, me levou a fazer o aborto, o qual uma coisa eu nunca deveria ter feito em minha vida. Mas aconteceu, aleluia, e foi mais uma fase de sofrimento. E logo quando concluiu essa fase na minha vida, eu saí dali disposta a uma autodestruição por completo. Peguei e fui trabalhar nas ruas de São Paulo, na Rua Augusta. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar. Está ali próximo a Paulista sempre. Morei ali em hotéis, em flats. Trabalhava na noite, pagava os hotéis. E era assim que eu comecei a viver. O alcoolismo adentrou na minha vida. Aleluia, já nessa fase, um pouco antes. Eu bebia garrafa de uísque, irmãos. Era a noite inteira, porque para suportar tudo aquilo ali tinha que estar sobre algum efeito. Ninguém no seu normal consegue levar uma vida tão promíscua, uma vida tão difícil. Aleluia. Isso desci um pouquinho mais. Ali passei 4 anos da minha vida. Começou a ficar muito difícil seguir nessa noite, porque homem para mim virou uma coisa que eu não podia nem olhar. Eu tive nojo de todos e era o meu meio de sustento. Mas já como para ver, para casar, para viver, para ter um relacionamento já não era mais possível. Então aos 20 anos eu caí no lesbianismo. Foram 6 anos de lesbianismo, o qual eu acreditava piamente que nunca mais eu retornaria a ter qualquer contato com homens. Consegui sair da noite, nessa época, desse processo, aos 22 anos, através de um homem que me ajudou, que me ofereceu ali uma sociedade em uma empresa depois de 1 ano, e a minha vida deu uma volta por cima. Eu saí de um mundo da prostituição, do lesbianismo, para estar convivendo com uma pessoa com a qual eu não tinha nenhum sentimento, não tinha nada. Eu não tinha relacionamento com ele na realidade, porque naquela época, esses 5 anos o qual eu passei, eu ainda continuei no lesbianismo. Mas uma empresa apareceu na minha vida, que foi ali a Folha, um centro de distribuição da Folha de São Paulo. Até hoje meu nome ainda continua naquele lugar. O nome daquela empresa, que se chama Sol e Lua, foi tirado dentro de um centro espírita. Uma outra que se chama Cósmica também foi tirado dentro de um centro espírita, o qual descobri depois que essa pessoa era espírita. Então continua até hoje, estou numa peleja para que meu nome seja arrancado daquela empresa. Ela continua funcionando, mas desde 2002, o qual eu entreguei todo esse processo, esses papéis, mas ele nunca tirou o meu nome dali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei ali por 5 anos nessa empresa e minha vida deu uma virada no sentido financeiro. Saí das ruas, mas continuei vivendo em prostituição, continuei vivendo no alcoolismo, continuei vivendo no alcoolismo e nas drogas. Provei a maconha, provei a cocaína, e quando a gente vai provando, nada basta. Aleluia. E cheguei ao crack, irmãos. Cheguei no fundo do poço, cheguei onde já não tinha mais jeito. Quando eu comecei a lutar para sair dessa situação em que eu me encontrava, eu tinha 25 anos que eu comecei a entregar a empresa. Um dia determinado, que eu cheguei às 3 horas da manhã, eu estava no local alcoolizada, e eu pedi ao Senhor, eu fui para casa, e naquele momento eu fiz uma oração a Deus: Senhor, tira tudo de mim que me afasta de Ti. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo retornar a uma vida normal. Eu não consigo recuperar a minha família. Eu não consigo fazer nada. Estou morrendo aos poucos. Eu tinha um salário de quase 10 mil reais por mês, mas eu não tinha felicidade. Era uma depressão atrás da outra. Tentei suicídio por 2 vezes nessa época, nessa empresa, e nada estava bom. E desde aquele momento o Senhor começou a trabalhar em minha vida. Eu estava com 26 anos, 25 para 26 anos. E daí foi me arrancando tudo. Eu devolvi a empresa pela minha própria vontade. Porque tem um momento, irmãos, quando nós estamos vivendo uma determinada situação, nós tentamos lutar com as nossas próprias forças. Nós tentamos fazer com a nossa própria vontade. Nós não buscamos exatamente o Senhor. Eu fiz uma oração naquela noite, pedindo para que o Senhor arrancasse. Mas no outro dia comecei a tomar as minhas próprias decisões. Eu queria mudar de vida, mas eu não queria servir ao Senhor. Eu queria sair daquela situação, mas não queria servir ao Senhor. Aleluia. Então foi um outro processo. Vim embora para o Espírito Santo.
Daqui fui parar na Europa, aonde ali eu caí no crack e desci o mais profundo que eu podia descer. Sem dinheiro para voltar, não conseguia mais trabalhar, porque uma vez que entramos nesse caminho, não entendemos quando olhamos uma pessoa que está vivendo essa situação, por que ela não consegue trabalhar, por que ela não consegue ter uma vida normal, porque a mente é afetada, irmãos. Não damos mais valor a nada, nem ao dinheiro, nem à família. Não há nada que mova os nossos corações. Então é onde eu digo que eu cheguei a essa situação quando eu me coloquei do vale dos ossos secos. Era ali, é uma fase sem esperança, é uma fase sem sonhos, é uma fase um momento onde nós acreditamos, porque já não é as pessoas que olham para nós, dizem que não há mais jeito, mas nós também olhamos para nós mesmos e diz que não tem mais jeito. Quantas vezes eu olhei para mim mesma, porque ali naquela rua, quando eu trabalhei ali, eu muitas vezes, irmãos, eu ansiei, eu desejei que acontecesse um milagre. Eu ansiei que de repente aparecesse a minha mãe e me levasse a força para casa. Sabe, que a situação era tão difícil, que muitas das vezes eu passei a noite na rua, porque eu já não aguentava mais fazer o trabalho que eu fazia. Mas também, se eu não fizesse, eu não tinha dinheiro para pagar o hotel, porque eu vivia de hotel em hotel. Porque essas pessoas não têm confiança para alugar nada, não tem documento, não tem banco, não existe nada. Então foi uma fase muito complicada, uma fase no qual eu muitas das vezes chorei, pedindo ao Senhor que alguém aparecesse, que me levasse para algum lugar, que me levasse embora à força, nem que tivesse que me colocar uma camisa de força, mas isso não aconteceu. A minha família ela não foi atrás de mim. Irmãos, e eu, todas as vezes que eu prego relacionado a alguma coisa a isso, eu digo que naqueles anos que eu fiquei ali naquela rua, subindo e descendo, são muitas as pessoas que estão, irmãos, a Rua Augusta é exatamente aquilo que você vê, é um passo, é uma garota grudada na outra, é homossexuais juntos, é drogados, é gente caída, é gente tendo overdose na nossa frente o tempo todo. É uma luta, você passa a noite ali, dorme no outro dia um pouco e já acorda e está ali de novo, porque nós moramos, as pessoas moram ali naquela situação, aleluia, sem ter esperança nenhuma. E eu, em 2 anos e pouco que eu fiquei ali naquela rua, nunca fui evangelizada. Eu falei para o Senhor que eu não ia mais, que eu não queria estar falando isso na igreja, mas eu sou obrigada a falar. Eu nunca fui evangelizada ali naquela rua por ninguém. Nem o servo de Deus subiu aquelas ruas. Eu sei que é muita luta. Eu imagino hoje, se eu tiver, porque eu vou sair daqui e vou lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim o Senhor me pediu. E eu preciso obedecer. Mas eu sei que não vai ser fácil botar os pés outra vez aqui naquela rua. Eu sei que não vai ser fácil subir e de repente tentar evangelizar uma pessoa. Ela pode me xingar, ela pode fazer um monte de coisa porque ela vai estar drogada. Aleluia. Mas é necessário. Nós precisamos ter essa atitude do evangelismo, ter a atitude de olhar, e ainda que seja muito difícil para nós, precisamos fazer, aleluia, porque eu ansiava por ouvir algo, eu ansiava por um ponto de esperança, e mesmo quando eu vinha em Vitória, na casa da minha mãe, ninguém teria coragem de falar nada para mim, ninguém tinha coragem de falar nada. A minha mãe era serva do Senhor, mas ela não tinha coragem de me exortar, ela não tinha coragem de falar para mim, porque eu era tão agressiva que se ela falasse qualquer coisa, talvez eu iria devolver. Então eu entendo que para o familiar é mais difícil, mas era como se ela não tivesse armas por tudo que havia acontecido, a raiz de tudo aquilo que havia vindo, desde criança, e toda vez que comentava sobre esse assunto, eu lançava isso em rosto ali dela. Então a luta, a batalha era constante entre nós duas. Aleluia. Mas graças a Deus hoje o Senhor está no controle. Eu perdoei meu pai, viu, irmãos, para que todos saibam. Ele continua com o problema do alcoolismo, mas eu creio na vitória. Eu creio que o Senhor vai dar essa libertação para ele, em nome de Jesus. Mas ele colaborou, irmãos. Ele colaborou com um processo na minha vida. Eu não posso dizer que ele foi o único culpado, mas ele colaborou muito pelo fato de estar afastado do Senhor, pelo fato de não servir a um Deus, pelo fato de não servir a Deus, exatamente. Então ele colaborou nas maldições. Louvado seja o nome do Senhor. Ali em Deuteronômio 28 diz que aquele que não ouvir a voz do Senhor, que não obedecer às maldições, alcançarão.
Aleluias. Mas aquele também que ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás dele. Aleluia. Meu Pai hoje está colhendo aquilo que Ele plantou. Tudo aquilo, irmãos, que nós colhemos, que nós plantamos, nós iremos colher em algum momento determinado de nossas vidas. Eu passei por todo esse processo. Foi um processo muito, mas muito difícil, não foi fácil. E confesso que achei que tudo que eu tinha para chorar, eu chorei hoje, tendo que relembrar e rever essa história, tendo que pensar. Não dá para relatar detalhadamente cada detalhe, porque levaria aqui muitas horas. Mas o Senhor me arrancou de uma situação o qual muitos não davam mais jeito, o qual muitos olhavam e diziam: não há mais solução para a vida dela, não há mais jeito para a vida dela, ela vai morrer aí nessa situação. Aleluias. Mas a palavra diz ali em Isaías que ainda que uma mãe se esqueça do filho, o Senhor nunca esquecerá dele. Aleluias. Ainda que teve momentos ali que eu passei, que eu achava que toda a minha família havia me abandonado, mas era um processo do Senhor na minha vida também. Eu precisava passar por ele. Ainda que eu achasse, que eu pensasse que eu estava só, o Senhor estava ali comigo. Porque, irmão, se o Senhor não tivesse, eu estava morta espiritualmente, mas o diabo estava lutando para que eu morresse fisicamente também. Aleluias. Mas a mão dele estava sobre mim, porque eu fui guardada. Eu passei por lugares muito difíceis, morei em casas de traficantes, morei em casas onde sequestro de crianças eram feitos. Eram muitas coisas e nada aconteceu comigo. Eu saí dessa situação sem nada, sem dirigir alcoolizada pela rua, de tal maneira que drogada, que eu não sei nem como eu estou aqui hoje. Então hoje eu tenho o entendimento de que eu nunca estive só, de que o tempo todo o Senhor estava ali comigo, de que cada canto, cada lugar que eu pisei, Ele estava ao lado, esperando que eu olhasse para Ele. Mas eu estava cegada, eu estava com os meus olhos fechados. Eu acreditei que não tinha mais jeito e que por mais que eu tentasse, eu não iria conseguir sair daquela situação. Aleluias. Muitos olharam para mim. Talvez muitos estejam olhando para a situação hoje dele. Talvez muitos que vão estar vendo esse DVD possam estar vivendo a mesma situação, passando pela mesma situação, acreditando que não tem mais jeito. Aleluias. Mas o Senhor, Ele é a solução. Aleluias. O Senhor opera todas as coisas em todo. O Senhor faz nova todas as coisas. Aleluias. Ele está pronto com as mãos estendidas a perdoar, a abençoar aquele que está disposto a olhar para Ele. Aquele que olhar e levantar a mão: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me. Porque esse momento chegou na minha vida, quando eu desci tão profundo que já não dava mais. Eu olhei e falei: Senhor, já não me resta mais nada. Eu não sei mais para onde ir, nem para onde olhar. Eu não sei mais o que fazer. O último telefonema que eu recebi na Espanha, que aí foi um milagre de Deus na minha vida. A minha irmã me ligou, eu estava completamente drogada, havia 2 dias que eu estava no crack. Aleluia. Eu não conseguia nem sequer levantar direito. Mas a minha família não sabia que eu me encontrava nessa situação. Mas naquele momento o Senhor arrancou tudo. E eu disse para ela: se ninguém fizer nada, eu vou morrer aqui. Eu não consigo voltar. Aleluia. Eu não consigo sair dessa situação na qual eu estou. E ela falou para mim: Deus vai te tirar daí. Aleluia. E eu agarrei aquelas palavras e disse: eu creio que o Senhor possa me tirar dessa situação. Mas como que eu vou voltar agora para casa? Eu não tenho como voltar. E a minha família naquele momento se uniu e ficou 2 dias tentando comprar uma passagem, porque estava muito caro a passagem naquela época, era quase 5.000 reais. Conseguiram comprar uma passagem por 1.600, assim me parece. E compraram uma passagem para mim daqui. Eu consegui ir até o aeroporto retirar essa passagem, mas eu confesso, irmãos, que quando eu estava chegando em Salvador, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu estava como anestesiada, porque pelas minhas próprias forças eu não sairia dali. Pelas minhas próprias forças eu não queria encarar a minha família de novo. Eu não queria olhar para eles e dizer que tudo havia perdido, que eu estava
Aleluias. Então, quando eu estava chegando ali em Salvador, que eu me dei conta de que eu estava voltando, que não tinha mais como retornar. Cheguei em casa, muito brava com a minha mãe, e falei para ela: não adianta você clamar a esse teu Deus, porque eu vou voltar. Aleluias. Ainda bem que ela olhou para mim e disse: nunca mais você não vai estar nessa condição, não, só se for em outra, porque eu tenho pagado um preço alto. Aleluias. E eu creio na vitória. E assim foi, assim aconteceu, porque em 15 dias que eu estava aqui, eu desci a um culto, a esses dos lares, onde muitas das vezes nós não damos nada, onde nós pensamos que não acontece nada dentro do lar, mas o culto no lar é milagre, o culto no lar é esperança, o culto no lar é bênção para as nossas vidas. Aconteceu ali um milagre na minha vida, porque eu entrei naquelas portas muito brava, eu não queria ir, mas uma pessoa, a mãe havia feito um voto com a minha vida. Aleluia. E eu entrei naquelas portas e Deus usou uma mulher que me disse: você não queria descer aqui. Aleluia. E eu respondi a ela: não queria mesmo. E ela falou: hoje Deus vai mudar a sua vida. A partir de hoje nunca mais você será a mesma. E eu pensei: tem que ser Deus, porque se não for Deus, vai continuar da mesma forma que está. Eram muitas decepções, irmãos. Eu me decepcionei dentro de igrejas. Eu me decepcionei. Uma decepção forte que eu tive na Espanha. Eu aceitei Jesus na Espanha. Eu também tentei ali quando eu estava. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei 6 meses na presença do Senhor, até eu decidi tomar a decisão de conversar com o pastor e falar para ele que eu queria ser membro daquela igreja. Expliquei para ele a situação que na época eu vivia, porque eu estava em um processo de divórcio. Eu havia me casado uma primeira vez, aos meus 28 anos, em meio a toda essa turbulência de vida. E ele olhou para mim e disse: eu não posso te aceitar como membro, porque você está nesse processo de divórcio. Então você precisa resolver primeiro essa situação e depois aceitar. Hoje, naquele dia, eu saí revoltada daquele lugar. Eu não conseguia entender por que ele falou aquilo para mim, porque eu falei: pastor, eu sei a condição que eu estou, eu sei que eu tenho que estar só, eu sei que eu tenho que esperar o divórcio, eu sei que eu tenho que esperar o momento de estar conhecendo alguém para namorar, que nessa condição que eu estou, eu não posso ter um relacionamento, mas eu estou disposta a tentar. E ele virou para mim e falou: não pode. A igreja tem uma regra, que se a pessoa estiver em processo de divórcio, ela não pode estar em comunhão com a igreja. Então ele já me julgou antes de qualquer coisa. Ele olhou para mim e disse: você não vai conseguir passar por essa prova, é muito difícil, você não vai ficar só e vai levar o nome da igreja. Aleluias. Então ele não falou claramente com essas palavras, mas ele disse que eu não podia fazer parte daquele grupo, que eu poderia ser como visitante. E naquele dia eu saí daquela igreja e nunca mais voltei. E ali foi o processo do crack e das drogas, o qual me aprofundei. E decepções em igrejas, irmãos, foram muitas, porque não foram as poucas vezes no qual eu tentei retornar para o Senhor. Eu tentei muitas vezes, em meio às turbulências, as coisas acontecendo. Eu ia até a igreja, às vezes eu aceitava Jesus, mas os olhares, quando as pessoas descobriam a minha história, a minha situação, o olhar era crítico, as pessoas se afastavam de mim, não tinha relacionamento. Por causa da história do lesbianismo, a história da prostituição, eu não sei o que pensavam, mas julgavam antecipadamente, e eu não conseguia viver com aquela pressão ali naquele lugar. Então eu saía e retornava outra vez à vida que eu estava. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eu desci ali naquele lar, que ela me disse isso, eu falei: tem que ser Deus mesmo, porque de boca de homem eu já ouvi muitas coisas. De boca de homem eu já ouvi que Deus vai mudar, vai fazer, mas era mentira. Porque Ele mesmo depois tentava algo comigo, quando ouvia a minha história. Irmãos, foram muitas, eu não posso estar relatando tudo isso aqui, mas foram muitas as decepções em igrejas. Aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a partir daquele dia, verdadeiramente, o Senhor me tocou. Me tocou de uma maneira tão surpreendente, que eu fumava, irmãos, 2 maços de cigarro por dia. Porque eu não tinha onde, tinha 15 dias, mais ou menos, que eu tinha chegado da Espanha, e eu não sabia onde arrumar nada, porque eu estava entregue ao vício. E eu fumava muito, um cigarro atrás do outro, e quando eu cheguei em casa naquele dia,
Passado algumas horas, eu peguei um cigarro e fui até a janela fumar. E quando eu estava fumando, eu não sentia nada. E de repente, eu ouvi pela primeira vez o Espírito Santo falar comigo, tão claramente, a voz de Deus, eu imagino, tão claramente dizer: eu te libertei. Por que você insiste? E me deu uma friagem dentro de mim, porque era algo novo. Era algo que eu não sabia nem como tinha acontecido. Porque naquele dia eu desci brava ali naquele culto, eu não queria ir. Eu desci com o coração cheio de rancor. Eu estava já cheia de marcas da vida. Então eu desci ali sem vontade nenhuma. Mas o Senhor achou graça em mim naquele lugar. Ele achou graça em mim naquele momento. E resolveu, mesmo sem a minha própria vontade, de me libertar daquilo que eu estava aprisionada. E desde aquele dia eu joguei aquele cigarro fora, irmãos, e até hoje vai fazer aí, eu não sei, 3 anos e algo, e eu nunca mais senti desejo de fazer nada, nem de beber, nem de fumar, nada. É uma coisa que parece que meu sangue foi trocado. Eu sei que foi trocado porque eu estava em uma situação decadente. Eu sei que foi trocado porque era terrível o que eu estava fazendo, como eu estava vivendo. E o Senhor me purificou por completo. Ele mudou a minha história. Aleluias. E eu comecei a descer. Foi a época que eu conheci o André, a Valéria, o Leonardo, né, que hoje é meu esposo, para a honra e glória do Senhor. Como muitos outros, comecei a frequentar aqui. Talvez quando eu comecei a vir aqui, ninguém conhecia muito a minha história, mas eu estava passando por um processo de encontro com Deus. Eu havia encontrado Ele como nunca tinha visto antes. E cada dia eu passava noites, era 24 horas de jejum e oração, porque eu tinha um desejo enorme de que aquilo passasse de mim para as outras pessoas. Então começou esse chamado de Deus na minha vida. E Deus, através da minha vida, já conseguiu levar a palavra a Flávia, que também viveu a mesma situação que eu. Ela não está aqui hoje, ela tinha compromisso com a igreja dela, mas hoje ela é missionária para a honra e glória do Senhor. Também vivia no lesbianismo e nas drogas. E fizemos um culto no lar dela, no qual o Senhor mudou a história dela ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a pequena, é a história, um resumo daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei. Aleluias. E da grande obra que o Senhor fez na minha vida. Porque foi grande, irmãos. Talvez vocês escutando aqui possam pensar, talvez não conseguem alcançar a profundidade do que é isso. A profundidade de viver, porque diz que só conhece a pintura do fogo e a panela. Isso é um ditado forte, é uma grande verdade, porque na realidade nós só sabemos o que é quando nós vivemos. Mas eu não desejo nada disso a ninguém. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de aconselhar jovens, adolescentes, que estão numa fase onde olha para o mundo e quer provar algumas coisas, e eu digo: não prove, não experimente, porque é horrível viver algumas coisas. E quando nós começamos a provar, nós passamos por ela, porque o inimigo ele vai colocando pontinhos e pontinhos, pequenas coisas diante de nós, que quando nós olhamos, já estamos lá na frente, já não há mais retorno. Aleluias. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar louvando, para eu vou estar encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou para a honra e glória do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem pedido. Iniciamos aí trabalho nos presídios, na madrugada, nos hospitais. Pretendemos seguir esse trabalho até onde o Senhor determinar, até o momento dele dizer chega. E eu creio que esse momento ele não vai chegar só quando acontecer o arrebatamento em nossas vidas, porque a obra do Senhor ela não pode parar, irmãos. A obra do Senhor não vai parar. Ainda que eu não faça, o Senhor vai levantar alguém para fazer. Ainda que nós, a igreja, num contexto geral, não se coloque de pé para fazer esse trabalho, o Senhor irá sempre levantar alguém, porque é necessário. Aleluias. Ezequiel teve uma visão ampliada ali do vale dos ossos secos, aonde ninguém dava nada, aonde muitos olharam e diziam que não tem mais jeito. Ele conseguiu ver o milagre, ele conseguiu ver a restauração. E é isso que o Senhor quer de nós nesta noite, uma visão ampliada de tudo qual nós estamos vivendo, do mundo de
hoje, Ezequiel enxergou ali que eram muitos e estavam sequíssimos. Aleluias. O Senhor quer abrir a nossa visão nessa noite. O Senhor quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar que há muitos. Eu estou aqui, irmãos, mas tem muitos morrendo. Tem muitos que estão lá caídos e nós precisamos nos levantar para fazer este trabalho. Nós precisamos nos levantar para fazer esta obra. Aleluias. O Senhor hoje quer ampliar a nossa visão para que nós possamos enxergar no contexto geral toda a situação como está e não ficarmos mais no nosso canto sentado esperando que algo aconteça, esperando sempre que o Senhor levante o irmão que está do lado de um caminho. Há uma obra da vida de cada um que aqui está. O Senhor não te tirou da sua vida que você estava antes para você simplesmente cultuar a Ele na quinta e no domingo. Aleluias. O Senhor te levantou como profeta, como profetisa, como mulher, homem, criança de Deus. Porque, irmãos, uma palavrinha só pode mudar a situação de uma pessoa. Uma palavrinha somente que nós falarmos pode arrancar a pessoa de um quadro, o qual era o fim, quase o fim. Porque aquela palavra pode despertar vida. Quando o Senhor falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza. Ele poderia descer ele mesmo e fazer, mas ele depende de nós. Ele precisa de nós para que possamos profetizar, para que possamos fazer este trabalho.